Vamos lá, diante dessa escolha sacramentada aí, né, decidida aí pelo Bolsonaro, pelo nome de Ricardo Vélez, e aí, Olavo tem razão ou não? Bom, eu acho que talvez tenha até que trocar a hashtag, né, tem que ser Olavo tem poder, né, agora, né, uma grande influência aí sobre o Ministério do Bolsonaro. Só para a gente ser coerente, né, na nossa análise dos nomes, a gente estava fazendo sempre a análise com base no tripé, né, de competência, afinidade e probidade. Acho que sobre a questão da probidade, da honestidade, não há nenhum questionamento nesse sentido, né, na mídia, então dá para a gente passar batido e que bom, né? Sobre afinidade, esse daí é o maior ponto, né? Então, alinhamento ideológico. Para entender essa nomeação, essa escolha do Bolsonaro, é preciso, e também daqui em diante, para a gente entender o modus operandi, né, do novo ministro, né, do Ricardo Vélez, é preciso saber que ele é um crítico ferrenho à Revolução Cultural Gramsciana. Né? Então, peguei aqui ipsis literis, né? Ele vive usando essa expressão que deriva do Antonio Gramsci, que foi um marxista italiano. A obra dele é do começo do século XX, e ele teorizou o seguinte, que a opressão burguesa sobre a classe trabalhadora, né? Então ainda naquela dinâmica de luta de classes, ela não se dá apenas pelo controle dos meios de produção, nem pelo controle dos mecanismos de repressão do Estado, né? Ele fala que a verdadeira opressão, ela se dá pela via da hegemonia cultural. E o que a gente está falando isso? O controle da educação, da comunicação e até da religião. Então, quando você consegue dirigir as crenças e a ideologia do povo, é aí que você controla o que se chama de superestrutura, né, dentro do conceito marxista. Vamos dar um salto agora para o Brasil, né? A gente tem aqui na América Latina o modelo de guerrilha marxista cubana, que é bem sucedido na ilha, né? Bem sucedido no sentido de tomada do poder, obviamente, né? Não de regime democrático. A gente tem esse modelo e esse modelo, vários países na América Latina tentam fazer aí um copy-paste dele e trazer eles aqui para o Brasil. Não rola, né? A luta armada ela fracassa, então a partir desse momento o foco da esquerda passa a ser a ocupação de espaços, né? Então, na cultura e na educação. Isso é o que se chama também na teoria do próprio Gramsci de formar intelectuais orgânicos. Né? Então, gente da própria classe trabalhadora, oriundos da classe trabalhadora, que começam a fazer essa elite cultural e educacional. Então, a tese é super simples. Quem controla a superestrutura, de um jeito ou de outro, chega ao poder. Né? E, querendo ou não, quem controla a superestrutura, de novo, a mídia, as escolas e universidades e até mesmo a narrativa histórica, né? Falando da teoria, não fica tão difícil você colocar o PT dentro dessa dinâmica. Né? E é assim que ele enxerga. Ele fala assim, o lulopetismo é reflexo da Revolução Cultural Gramsciana. O ouvinte da PAN talvez tenha mais facilidade de entender isso, principalmente se ele estudou dos anos 80 para frente. Pensa se você já teve algum professor de história, de humanas em geral, que fosse de direita. É muito improvável. Então, isso é só um exemplo, né, que é bem recorrente dessa teoria aplicada à prática. Então, entendendo essa crítica dele à Revolução Cultural Gramsciana, você entende a crítica dele ao Enem, ao aparelhamento das universidades, ao ensino da ideologia de gênero e por aí vai. Sobre o outro aspecto de competência, né, eu acho que assim, você mesmo colocou, né, Edgar, do ponto de vista acadêmico, isso é irrefutável, né? A gente está falando de um professor de filosofia com mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais de 30 obras publicadas. Então, realmente é um cara muito capacitado. O que se questiona, e aqui eu peguei uma aspas do presidente, é o seguinte, quando ele fez a nomeação, né? O Bolsonaro falou que o professor Ricardo Vélez tem ampla experiência docente e gestora. Então, a crítica é na parte da gestão, né? Porque, querendo ou não, é um desafio gerencial, né, uma pasta com orçamento de 2017 de 107 bilhões de reais, né, e a questão que se coloca é,
a gente vai focar em gestão ou a gente vai focar num projeto educacional? Qual que é a tese que prevaleceu para o presidente e para os eleitores mais entusiasmados, né, os seguidores dele? É que essa desesquerdização da educação no Brasil, ela é uma premissa para a melhora da qualidade de ensino.